Boa noite, gente. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, mais uma vez neste curso de grego clássico e koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Estou aqui com os alunos Eduína Vieira e Jordi Prince. Estamos aqui trabalhando com o método Atenase e no capítulo 24, parte beta. E aqui, né, depois, nós fizemos a leitura, né, do texto do capítulo, né, principal, e vimos aí algumas palavras de origem grega que deram origem a assim, que fazem parte do campo semântico do vocabulário, né, da música, né, e como sinfonia, coro, melodia, orquestra, ritmo, harmonia, né? E agora aqui ele vai falar sobre verbos denominativos, verbos que são formados a partir da derivação de um nome, né? Surge o nome primeiro e você acrescenta um sufixo que forma verbos para poder criar verbos a partir daquele nome, daquele substantivo, né? Aí aqui ele pedia para a gente fazer, né, dar os significados, né, do par substantivo verbo, né? Então aqui ele deu, né, o verbo timal formado de timé, né? Então retimé é a honra, a estima, o valor, o preço, e timal ou timó é um contrato, né, em alfa, significando honrar, estimar, valorizar, fixar preço de alguma coisa. E também oikos e oikeo, oikó, oikos sendo a casa, a morada, o lar, a família, os bens familiares, né? E oikó, né, sendo habitar, morar, administrar uma casa, governar. E aqui sendo um verbo contrato em Y, né? Aqui esse sufixo ao se expressa o estado ou ação baseada no substantivo, o el expressa o ato de fazer ou ser aquilo que o substantivo indica. E o rodulos e o duló, né? Esse sufixo o expressa uma ação fatitiva, tornar o objeto aquilo que o substantivo indica. Então, o escravo, o servo, rodulos, e duló, escravizar, escravizar alguém, tornar escravo, subjugar. Aí, aqui com o sufixo eu, expressa, né, o exercício de uma atividade, uma profissão ou um cargo público. Então, basileus, o rei, o governante, o chefe. Basileu, reinar, ser rei, governar, exercer o poder real. Com o sufixo azo, expressa uma ação ativa, frequentemente de forçar ou causar uma condição. Então, reananque, a necessidade, a força maior, a fatalidade, a obrigação, e anankadzo, forçar, obrigar, constranger, compelir, exatamente como aparece nos textos de Platão que você já viu, né? Deixa eu ajeitar aqui. Antes. Aqui, formação em idzomai, verbo depoente médio que expressa uma reação interna ou estado emocional. Então aqui é interessante porque ele é como ele é um sufixo que ele dá a ideia de, ele vai criar um verbo médio, né, depoente, vai ter aquela ação meio reflexiva, né? Então a voz média ela combina, né, com uma reação interna, né, um estado emocional, porque é uma ação que se desenrola, né, ou reflete no próprio sujeito. Então, reorgué, aqui a ira, a cólera, o impulso natural,
Orgizomai, irritar-se, encolerizar-se, ficar com raiva. Depois aqui dessa parte, nós temos algumas tabelas falando sobre formas irregulares de comparativos e superlativos de adjetivos. 4 desses adjetivos foram retirados do capítulo 14, 6 deles são novos. Então aqui ele deu aiscros, aiscra, aiscron, o comparativo aisquion, aisquion, o superlativo aiskistos, aiskiste, aiskiston, significando, né, uma coisa assim vergonhosa, né? Ectros, ectra, ectron, né, significando uma coisa assim tipo um inimigo, né? Uma pessoa assim hostil, né? Ection, ection é o comparativo, né? Ectistos, existe, ectiston sendo, né, o superlativo. Reduz, redeia, redu, sendo uma coisa prazerosa, né? Redion, redion, o comparativo. Redistos, rediste, rediston, o superlativo, né? Kalos, calé, calon, né, uma coisa bela, uma coisa boa, né? Calion, calion, o comparativo. Calistos, caliste, caliston, né? O superlativo. Interessante que kalos é bem regularzinho, né, no positivo, mas ele muda, né, no comparativo, né, ganhando 2 lambdas, né, e no superlativo também fica irregular, não mantém exatamente o mesmo radical do kalos, calé, calon, né? Aí o megas, megale, mega, né, grande, né, alto, né? Meidzon, meidzon é o comparativo, né? Megiston, megiste, megiston, o superlativo, né? Oligos, olige, oligon, oliges, olige, oligon, pouco, né? E elaton, elaton é o comparativo. Oligistos, oligiste, oligiston é o superlativo, mas também temos elarhistos, elarhiste, elarhiston. Polis, polé, poli, muito, numeroso, né? Numerosa, né? Pleion, pleion é o comparativo, mas temos também pleion, pleion, e temos também o superlativo pleistos, pleiste, pleiston, né? Só para poder. Então aqui seria tipo assim, esse aqui seria mais, né? Mais numeroso, e aqui um mais numeroso, né? Aí raidios, raidia, raidion, que é fácil, né? A gente viu como fácil. Raion, raion, raistos, raiste, raiston, né? O comparativo superlativo. Tacus, taqueia, taqui, rápido, né? Veloz. Taton, taton, taquistos, taquiste, taquistons, o comparativo e o superlativo. Quando tem assim 2 formas, uma é para o masculino e o feminino e a outra é para o neutro. Philos, phile, philon, né, seria, né, o amigo, né, o querido, a querida, né. Philaiteros, né, o comparativo, né, philaitera, philaiteron, e philaitatos, philaitate, philaitaton é o superlativo, mas também temos philtatos, philtate, philtaton. Aí aqui ele vai dar, né, a declinação de adjetivos, dos adjetivos comparativos, né, e usando beltion, né, que seria uma coisa assim como melhor, né, no sentido mais moral, né? Aí beltion, beltionos, beltioni, beltiona ou beltio, beltion. Aí aqui tá você tá seguindo, né, a terceira declinação, né, as terminações da terceira declinação para as palavras em nasais, né? Aí o neutro ficando beltion, beltionos, beltioni, beltion, beltion.
Aí o plural, beltiones, beltionon, beltiosiosim, beltionas, beltios. Ah, interessante aqui que você tem a opção beltio, né, para o acusativo, e beltios, né, para o acusativo, né, plural. Aí aqui beltiones, né? Aí aqui o neutro beltiona, beltionon, beltiosio, beltiosim, beltiona, beltio. Interessante que aqui o beltio aparece aqui como plural, né? O neutro plural. Ele tanto pode ser masculino e feminino singular quanto neutro plural, né? Interessante. Aqui beltiona, né? Aí aqui tínhamos um exercício, o exercício 24 delta. Leia em voz alta e traduza para o português. Vocês podem ler para mim, gente? Ó, Pode, Edwina? Pode ler então a primeira? uhum. Επιμελού οφείλει, όπως δέχτην Ισραηλοί, ο αδελφούς. Isso. Então é Pimelu, Ofile, Hopos, Beltion, Quitaries, o Adelfos. Então aqui uma tradução ficou: cuida, ó amigo, para que toques cítara melhor do que o teu irmão. Interessante aqui a comparação, né? Aqui com né? E o no nominativo, né? Rua del Fosso está no nominativo, não está no genitivo. Então, cuida, ó amigo, né? Opos, hopos, para que, né? Beltion, melhor, né? Quitaria, estoques, né? Rua del Fosso, né? Que o irmão, que o teu irmão. Né? Quem você pode ler a dois ou Jordiô não pode, tá? Tá no ônibus. Você pode ler para mim, Edwin, a dois? Foi, Crestoi, Ucae, os Dióceros, Vivian, Taikon, Funeran, os de Rayon, Dot. Isso. Roi crestoi, ucaei, obdióteroi, gignontai, ton poneron, ude rayon, zossin, né? E aqui uma tradução. Os homens de bem nem sempre se tornam mais prósperos que os perversos, nem vivem mais facilmente, né? Aqui, né, ele usou a tradução aqui usou de bem para traduzir crestoi, né? Mas você pode traduzir como os homens úteis, né? Não sempre, né? Tá assim, tá o caei, né? Interessante, né? Nem sempre, né? Obioteroi. Aí aqui são mais, né? Mais prósperos, né? Mais prósperos, gignontais, se tornam, né? Ton poneron, do que os perversos, né? Aqui já tem a comparação, né? Com o genitivo, né? Ton poneron. O de rayon, zossin, né? Nem mais fácil, né? Vivem, né? Zotsin. Boa noite, Viviane. É mais fácil, nem mais fácil vivem, né? Aí aqui a gente transforma no advérbio, né? Nem mais fácil vivem. A gente consegue dizer, vou fazer isso também em português. A gente consegue dizer assim, nem mais fácil vivem, nem vivem mais fácil. Mas normalmente, né, como ele está aqui, ele está, esse Ryan está assim, modificando o verbo, né, fica mais interessante às vezes traduzir por um advérbio, né, então facilmente, né, é um advérbio de modo, né, mais assim, claramente do que simplesmente dizer fácil.
Porque se eu digo fácil, fica uma, uma, o que a gente chama de derivação imprópria, né? Que a palavra muda de classe, mas não acrescenta, não é acrescentado nenhum sufixo. Vocês estão entendendo? Então, às vezes é mais interessante acrescentar um sufixo, como mente, para poder marcar que é um advérbio. Aí você está podendo ler, Viviane? Posso sim, professor. Você pode ler a 3? Está na quarta, né? Não, está na 3. Ok. Phobumai me aiton polemion nes tatones ociton remeteron. Isso. Aí uma tradução seria: temo que os navios dos inimigos sejam mais velozes que os nossos. Então, Phobumai, né, seria o temo, né? Me. Aí esse me aqui não é não, né? Esse me aqui é um que, né? Tá funcionando aqui como uma integrante, né? Temo aqui Raiton polemion nes, né? Os, né? As, né? Dos inimigos, naves, navios, né? Tatones, né? Tatones seriam mais velozes. Ossim, né, sejam, né, mais velozes sejam, ton remeteron. Aí aqui também a comparação está sendo feita com o genitivo, né, do que os nossos, né, do que os nossos. Não tem, né, o é. Tudo bem? Aqui ficou bem simples essa tradução aqui, né? Só prestar atenção aqui no tatones, né? Mais velozes, né? Aí aqui a 4. Você pode ler, Duína? A 4? Ó. Antuto poieses ekistos moi geneses. Isso, antuto poieses ekistos moi genesei, né? Aí ficaria alguma coisa como: se fizeres isso, te tornarás o meu maior inimigo ou mais odioso para mim. Então aqui o ekistos, ektistos, seria, né, o maior inimigo, o mais odioso, né? Mais hostil. Aí aqui, aí Ana aqui, né? Dá a ideia de geral, né? De não específico, né? Então se assim se em algum momento, né, tu fizeres isso, né, tu te tornarás, né, o maior inimigo para mim, né. Aqui é interessante que também o moi é um dativo de posse, né. Não é mu, não usa o genitivo, aqui está usando o moi, né? O dativo. Tudo tranquilo? Aí aqui você observa aqui nessas duas possíveis traduções para você observar o dativo, né? O meu maior amigo, né? Disfarça, né, o dativo, né? Mas mostra que é um dativo de posse. Enquanto que para mim tenta mostrar que havia um dativo, mas não mostra tão bem que há uma ideia de posse.
Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí, Viviane, você pode ler a 5 agora? Posso sim. Hostizantaton negaton, poieton, poiemata, anagignoski, veltion, gegnistai. Isso. Hostizantaton gagaton, poieton, poemata, anagignoskei, beltion, genesetai. Quem quer que leia os poemas dos bons poetas se tornará melhor, né? Aqui, beltion, genesetai. Aqui não tem nenhuma uma comparação, né? Eles tá só melhor se tornará, né? Não é comparado com a outra pessoa, né? Meio que como se fosse comparado consigo mesmo, né? Mas aqui também não é um superlativo, é um comparativo, né? Não é o melhor, é melhor do que era anteriormente, né? Aí o hosts aqui também hosts e one, né? Também, né, assim, dão a ideia geral, né? Então é assim, em vez de quem quer, poderia ser qualquer um, né? Qualquer um que leia os poemas dos bons poetas se tornará melhor. A gente já viu, né? Isso aqui lá no outro capítulo, né? Aí, Eduína, pode ler a 6? Ó, foi persa e naus meitam no tempo que erronei reclamo. Isso. Então aqui, Roi Persa e Naus, Meidzonas, Ekosin, Remeis, Kaipleonas. Então, os persas têm navios maiores do que nós e em maior número, né? Poderia dizer mais numerosos, que é o Pleonas, né? Pleonas aqui que é em maior número, mais numerosos, né? Aí aqui Meidzonas é maiores, né? Então, Roi persas, né? Os persas, naus, né? Nas naus, navios, Meidzonas maiores, Ecos, tem. Aí o né? Aqui o que normalmente é o, né? Aqui funciona como um do que, né? E o remeis está no nominativo, né? E Pleonas tá concordando com naus, né? Que está no acusativo, né? Tudo bem? Aqui tá no nominativo porque esse aqui é a pessoa com quem é comparado, né? Os persas são comparados com remeis, os gregos, né? Nós, os gregos. Tudo bem? Aí, Viviane, pode ler a 7? Uhum. Remeis, caipera tontas e contes naus, autus ratsa nikesomen. Isso. Então, remeis, Kuiper, elatonas, econtes, naus, autus, raista, nikesomen. Então, uma tradução seria: nós, embora tenhamos menos navios, os venceremos muito facilmente. Aí aqui o remeis, né? Nós, Kuiper, a gente traduz como embora, né? Elatonas, né? Seria o menos, né? Aqui seria em menor número, né? Menos contes, menos tendo navios, né? Em menor número tendo navios, ou menos tendo navios, né? Tendo menos navios, né? Autos, eles, né?
Raista, aí aqui a gente tá um neutro plural, né? Então é fácil, mas seria coisas fáceis, né? Então facilmente transforma coisas fáceis em facilmente, né? Nikesome, né? Vencerei a eles, né? Facilmente venceremos. Tudo bem? Aí Eduína, pode ler a 8? Ó. Ai, cara, tem letra aí, né? Tá com o texto. Isso. Haigar remeterai nees tatonesseisim. Que seria a tradução possível seria pois os nossos navios são mais velozes. Então, Haigar remeterai nees, né? Os pois nossos naves tatonés, né? Mais rápidos, eisem são, né? Aí, 9. Pode ler, Viviana? 9? Uhum. Tis filaitera moestin remeter. Isso. Tis filaitera moiestin remeter. Quem é mais querida para mim do que a minha mãe? Então, tis filaitera, né? Quem mais querida, moi, para mim, né? É, estin né? É do que remeter, do que a mãe, ou minha mãe, né? Do que minha mãe. Aí aqui o. Quem pode. Ah, não é. Eduína, pode ler a 10? Uhum. O Deus, o Retiano Kitarize. Isso. O Deisu Redion Kitaridzei. Ninguém toca cítara de modo mais agradável, mais prazeroso do que tu, né? Então, o Deis, ninguém, su, aí aqui o su, ele está no genitivo. Então, ele é o termo comparado, né? Então, ninguém do que tu, né? Redion, né? Mais agradável, mais prazeroso que Taridzei, né? Toca cítara, toca lira. Fica um pouco difícil de entender porque na nossa sintaxe, né, essas duas palavras têm que ficar em ordens diferentes, né? Então, ninguém é mais prazeroso do que tu, né? O Deis Redion Su, se a gente usasse a nossa ordem, né? Kitaridzei, né? Ninguém é mais do que tu, né? Mais agradável do que tu tocas, né? A gente poderia dizer, né? Aí aqui você tinha na sequência um texto chamado Heródotos tes Historian Apodeiknisin, né? Que seria, né, o Heródoto, ele aponta, né? Ele mostra, né, demonstra, né, a sua investigação, né, história, né, aqui no sentido clássico, né, seria, né, história, né, historian, né, seria um inquérito, né, uma investigação, né. Aí que pede para ler, né, que é um texto baseado no livro de Heródoto, né, livro 1 aos passagens, né, de 1 a 6, né. Aí esse texto vai falar sobre a questões dos motivos da guerra de Troia, né, dando uma versão um pouco diferente, né, de Homero, né. Então, quem pode ler pra gente os parágrafos? Você pode ler, Edwina?
Agora não. Um momento. Viviane, você pode ler então Eu posso agora? começar. Uhum. Uhum. Heródoto ali. Peraí, deixa eu ler. Heródoto ali Carnaceus Historias Apodeixis Estin Heden. Opos mete tag genomena ex anthropon toi chronoi excitela genetai excitela genetai mete herma megala te kai taumasta tamen hupoton elenon tadeu hupoton barbaron ergastenta aleke genetai tate halakai di hen aistian epolemensan ale elois. Alelos. Aí, deixa eu ver aqui onde é que eu coloco Mas, aqui. mas tem um eta, sempre tem que prolongar minha pronúncia do eta. Mas tá bom. Tudo bem. Sim, aqui o alelos, né, é um pronome recíproco, né, uns aos outros. Aí aí é que tinha uma palavra que está sem acento, é ergatenta, ergatenta. Ergatenta, aclear. Sim, aí aqui ele deu, né, Alicarnasseos como de Alicarnasso, né, a origem dele, né, historias, a indagação, né, o inquérito, né. Aí aqui tá no genitivo, né? Da indagação. Apodeixis, demonstração. Mete, nem. Excitela, genetai. Sim. Excitela, genetai. Aqui ele botou... Excitela... Cadê aqui? Excitela... Onde é que tá? Aqui. Genetai. Aqui na terceira edição ele botou genetai, excitela genetai, aqui não botou, não botou só excitela, aí botou aqui apagados, né? Aí ficou assim, possam. Aí aqui. Possam ser apagados. Possam ser apagados. Né? Aí bota assim, da memória, né? Da memória. Aí, taumasta, maravilhosos, espantosos. Aclear, sem fama, sem glória. Dihenaitia. Aqui tá como dihen. Deixa eu ver aqui.
espera. Não, deixa eu ver. Die Haitian. Den Haitian. Por qual razão? Aí ele pergunta: quais as 4 palavras que na sentença acima melhor serviriam como título para o livro de Heródoto? Aí aqui seria, né, essa aqui, né, as 4 palavras, né? Heródoto, Halicarnasseos, Historias Apodeixis, a demonstração da investigação de Heródoto de Halicarnasso. Tudo bem? Isso está lá, assim, meio que no começo, né, do livro. Mas o livro acaba sendo chamado de História. O que se consagrou foi chamar o livro de História. Tudo bem? Aí a 2. Para quais 2 finalidades Heródoto publica o resultado de suas investigações? Heródoto publica o resultado de suas investigações para, número 1, impedir o esquecimento, evitar que as ações humanas sejam apagadas ou esquecidas com o passar do tempo. Hopos metetagenomena ex anthropon toi chronon exitela genetai, né? Para que nem as ações dos homens possam ser, né, apagadas com o tempo, né? Aí assim, ao ponto 2, preservar a glória, impedir que as grandes e maravilhosas obras realizadas tanto por gregos quanto por bárbaros fiquem sem fama ou reconhecimento. Mete erga megala tekai taumasta aclea genetai, né? Nem as obras grandes e maravilhosas tornem-se, né, ou possam se tornar sem glória, né, sem fama. Tranquilo, gente? 3. Quais, pelo menos, 4 dos assuntos que Heródoto indica que ele tratará em seu trabalho? Com base no primeiro trecho, os assuntos que ele tratará são os acontecimentos humanos, tagenomena ex anthropon, os grandes e admiráveis feitos dos gregos, erga megala tekai taumasta hipoton helenon, os grandes e admiráveis feitos dos bárbaros, erga megala tekai taumasta hipoton barbaron, a causa, a razão pela qual fizeram guerra entre si, die hen Haitian epolemesan alelois. A razão, né? Por qual razão fizeram guerra uns contra os outros, né? Tudo bem? Aí aqui ele dá, né, um trecho, né, de explicação, né? E aí ele diz: Heródoto primeiro apresenta uma versão semimítica da origem da rixa entre a Europa, os gregos e Ásia, os bárbaros, incluindo os persas. Os cronistas persas, de acordo com Heródoto, dizem que primeiro alguns comerciantes fenícios levaram uma princesa grega, Io, ao Egito. Em retaliação, os gregos roubaram uma princesa fenícia, Europa. Então os gregos, liderados por Jasão, levaram Medeia da Cólquida. Finalmente, o príncipe troiano Paris roubou Helena de Esparta e levaram-na para Troia. Agamemnon liderou os gregos até Troia para recuperá-la. Quem pode ler agora o segundo parágrafo? Já pode ler, Duíno?
ela não puder ainda, tente de novo. Uhum. Por favor. É, deixa eu... Utomen foi Patsaile dosin, kai diaten ilion aloosin euriskosin spissi, usanten argentes hel el el peraí, Ecatras, Uhum. Ecatras des tuos Helenas, ego de perimentuton, ut ercomai ereon, uti utus hes alos postauta egeneto, unde oida optus arxanta, aidicon ergon estus Helenas, perito tu exegere samenos probesomai estu prosotologo. Não estou conseguindo colocar o espírito aqui, tá dando aqui um erro aqui. Aí aqui você terminou já a leitura, né? Aí aqui ele botou Ilio e ali ele botou Quilio. Acho que tem um errozinho de digitação bem ali. Certo. Aí aqui ele deu pra gente. Tem a Halos, o saque, a tomada, Ilio, Troia, Sphice, literalmente para eles mesmos. Tem Ectras, do ódio, da inimizade. Es para Ercomai, Ereon, vou dizendo. Ou assim, vou dizer. Acho que aqui dá para dizer vou dizer. Vou dizendo é muito literal. Fica mais simples assim, vou dizer. Aí alos pós de outra forma, de outra maneira, prosbessomai, avançarei, to prosso, a outra próxima parte, né? A próxima, a próxima, né? Parte, mais genitivo partitivo, né? Aí é que ele pergunta: o que os persas dizem que foi a origem do seu ódio pelos gregos? Segundo os persas, a origem da inimizade em relação aos gregos foi a tomada e o saque de Troia. Diatenilio Halosin, né? A tomada, né, de Troia, né? Gerando o início do ódio mútuo, né? Heródoto se compromete com a veracidade da avaliação persa? Não, ele não se compromete. Heródoto adota uma postura neutra e de distanciamento crítico. Ele afirma explicitamente que não vai ficar dizendo se essas coisas aconteceram de fato dessa forma ou de outra. Peritutum uquiercomen hereon, né? Sobre essas coisas não vou dizer, não vou falar. Roti rutos, que assim, dessa maneira, alos pós, ou de outra maneira, tauta egeneto. Essas coisas aconteceram, né?
6. Como Heródoto começa sua própria avaliação? Heródoto inicia sua própria análise focando naquilo que ele mesmo sabe por evidência ou certeza empírica. Ele decide expor quem foi o primeiro homem a iniciar as ações injustas contra os gregos. Rode oidautos, né? A arxanta adicon ergon estus Helenas, né? Que sabe ele próprio, né, começando, né, coisas injustas, né, obras, né, estus Helenas, contra os gregos, apontando, né, diretamente para o rei Creso, no trecho seguinte. Creso mudou a geopolítica da região ao submeter os jônios da Ásia, já que antes de seu reinado todos os gregos eram livres. Prodetes croisuarques pantes Helenes essan eleuteroi, né? Antes do rei do império, né, de Creso, né? Pantes Helenes, todos os gregos helenos, né? Essan eram eleuteroi, livres. Aí aqui tem esse último parágrafo aqui. É interessante que esse último parágrafo aqui ele não dá assim não deu perguntas ou eu me perdi aqui nas perguntas. Acho que eu me perdi aqui nas perguntas. Alguém pode ler para mim? Aí a Edwina já voltou? Eu acho que ela tá aqui, só ela não pode ler. Então você pode ler pra gente? Claro. Oi? Vai ler, Edwina? Edwina? Não dá. Ah, tá bom. Deixa eu ler. Croissos hen ludos men genos pais de aluaten turanos de etnon ton etnos aluos potamu Otos ho croissos protos ekeinon os remeis ismentus men Helenon catestre sato tus de filos epoiesato catestre sato men Ionas tus enasia filos de epoiesato laquedaimonius prode croisso arquespantes Helenes ressan eleuteroi. Isso. Aí ele deu pra gente, né, lidos, né, lídio, genos, de raça, de etnia, né, aliateo, seria, aí essa aqui seria de aliata, né, de aliata, né, aliateo, de aliata, talvez seja filho, né. Aí Tyrannos, governante, tirano, etnon, de povos, halios, de genitivo de halios, de halis, aí ismen, sabemos, catestrepsato, submeteu, arques, governo, reinado, eleutero, livres. Aí aqui eu acho que eu perdi as perguntas, acho que eu apaguei sem querer as perguntas. Mas assim, aqui o parágrafo diz, Creso era lídio de raça, de etnia, né? Pais de aliateo, né? Aí aqui seria, acho que tem que ser filho, né? Filho de aliata, né? Tyrannos de etnon ton entos halios potamu, né? Aí o governante, né, dos povos
de dentro do rio Alis, né? Rutos, hon, croisos, protos, equeinos. E este creso, primeiro deles, Rus e Remes Ismen, né? Que nós sabemos, né? Tus men Helenon catestrepsato, subjugou os gregos, né? Que subjugou os gregos, né? Este creso sabemos que conhecemos como o primeiro que subjugou os helenos, os gregos. Tus de filos epoiessato. Aí, tus de filos epoiessato, né? Ele os fez amigos? É isso? Ele os fez amigos? Catestrepsato, men ionas, tus enaciai, né? Subjugou, né, os jônicos na Ásia, né? Filos de epoiessato, lacedaimonios, né? Ele fez, né, fez os lacedemônios amigos, né? Fez amizade com os lacedemônios, né? Pro de tes croiso arques pantes helenes essen eleuteroi, né? Antes do Império de Creso, todos os helenos eram livres, né? Então ele pergunta aqui no livro aqui na terceira edição, what four things do we learn about Croesus in the first sentence? What was Croesus the first to do? Whom did Croesus subdue? Quais coisas? Acho que acho que eu botei as perguntas lá em cima sem querer. Tá, acho que tá por aqui. Cadê? Não, eu não sei não. Agora me perdi. Deixa pra lá. Sim, Então ficaria assim, né? Quais coisas nós aprendemos a respeito de Creso na primeira frase? Que ele era lídio de nascença, né? Era talvez mais fácil de nascença, né? Ele era lídio de nascença, filho de Aliata, né? A segunda coisa, rei, governante, né? Dos povos de dentro, né? Do rio Alis, né? E deixa eu ver, 1, 2, 3, e que ele foi o primeiro que subjugou os helenos. Nós sabemos que subjugou os povos helenos. Tudo bem? Aí ele pergunta o que o Creso fez primeiro, né? Ele fez amizade, né, com os gregos. Quem Creso subjugou e com quem ele fez a amizade? Ele subjugou os jônios da Ásia, né? E fez amizade com os lacedemônios. Em qual condição estavam os gregos antes do tempo de Creso? Antes do tempo de Creso, do governo de Creso, todos os gregos, todos os helenos eram livres. Tudo bem?
Aí aqui tinha mais umas frases aqui, né, para traduzir, baseadas em Heródoto. Aí aqui ficar assim: quando seu pai morreu, Creso tornou-se rei, que travando guerra contra os gregos na Ásia, submeteu-os. Tu patros apotanontos, croissos egeneto basileus, Hos strateusamenos epitus Helenas tus entei asiai cataestrepsato autus. Uma possível tradução. 2. Quando todos os gregos da Ásia foram derrotados, tendo construído muitos navios, ele se preparou para travar guerra contra os habitantes das ilhas. Pantonton entei asiai Helenon niketenton polas naus poiesamenos para as que eu adzeto hos strateusômenos epitus nesiotas. Mas um certo homem grego, tendo chegado de Sardes e tendo ouvido o que Creso tinha em mente, disse: ó rei, os ilhéus estão reunindo uma grande cavalaria para travar guerra contra vós. Helen de tis aficomenos ecton sardeon kai acusas hacroisos enoi eke eipen, ó Basileu, roi nesiotai silegosi hipeas polus hos strateusomenoi epice. E Creso, pensando que o grego estava falando a verdade, disse: eu espero que os ilhéus venham travar guerra contra mim, pois eles claramente serão derrotados. Rodecroisos nomissas ton Helenas aleteuem eipen, eupidzo tus neosiotas strateusetai epeme safos gar niketesontai. Mas o grego respondeu nesses termos: não pense que os ilhéus esperam que vós traveis guerras contra eles por mar, acreditando que irão derrotá-lo. Rode Helen apecrinato toisde me oiu tus nesiotas elpidzein se strateusestai epis fas katatalata nomidzontas nikessein se. Assim então Creso foi persuadido a não travar a guerra contra os ilhéus, mas torná-los seus amigos. Rutode rocroisos epeisteme strateusastai epitus nesiotas alafilus poiesastai autus. Esse texto aqui tá compartilhado com vocês lá na sala de aula do Google. Vocês já têm o acesso. Vocês estão entendendo? Tudo bem, Viviane? Compartilhar da onde? Porque eu procurei e não achei. Ou tô olhando para tá errado. Não, assim, tá um pouco, talvez mais para baixo, mas o título é... Eu ia pedir, inclusive, professor, para o senhor mandar o link de novo lá no WhatsApp. Porque eu baixei os arquivos no meu computador, né? Uhum. Aí eu estava editando conforme estava aparecendo as aulas. Uhum. Só que eu fiquei muito para trás. Aí eu disse: não, eu preciso baixar os arquivos de novo, com as edições já feitas. Se eu puder colocar o link lá no grupo do WhatsApp. Não, eu posso colocar, mas o problema é porque é melhor botar link para a sala de aula do Google, né? Para vocês darem uma olhada. Mas esse capítulo, né, que é o 24, né, eu postei no dia 9 de junho. Sim, mas exatamente isso, professor. Não, mentira. O link da... É o link que está lá no... É esse mesmo, dia 9. Desses arquivos do Classroom, postar ele no WhatsApp. Sim, eu vou tentar ver se eu coloco lá no WhatsApp, tá bom? Aí eu só ia dizer que aqui abaixo eu coloquei, né, tem um trecho do Exíodo, né, que vocês podem
que eu coloquei aqui uma tradução aqui palavra por palavra para vocês darem uma lida, né? Aí e na continuação tem também um trecho do Novo Testamento que vocês podem ler. Os dois trechos são mais simples de ler. Eu vou dar aula lendo eles. Palinun autois elalesen ho Jesus legon egoi mitophos tu cosmo ho acoluton emoi u peripatesei entes cotiai alexei tophos tes oes. Novamente então falou a eles Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. O que segue a mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui um outro trecho que diz: Elegenun ho Jesus prostus pepiteucotas autoi iudaios. Ean hymeis meinete entoi logoi toi emoi, alethos matetai mu este, kai gnoseste ten aleteian, kai realeteian eleuterosei hymas. Ele disse então Jesus para os judeus que tinham acreditado nele, né? Se vocês permanecerem, né, na minha palavra, verdadeiramente são discípulos meus. E conhecereis ou conhecerão, né, a verdade. E a verdade vos libertará vocês. Tudo tranquilo? Ainda tinha mais um trechinho aqui. Jesus cura um homem nascido cego. Kai paragon eiden anthropontiflon ekigenetes. Andando, viu, né, passando ao lado, viu um homem cego de nascença. Kai erotesan auton hoi matetai autu legontes. E ele e os discípulos, os seus discípulos pediam a ele, dizendo, né, ou questionavam a ele dizendo, né, Rabi, tis hemarten, questionavam, ti Rabi, tis hemarten, hutos roigoneis autu, hina tiflos genetei. Rabi, o mestre, né, quem pecou, este ou os seus pais ou os genitores dele, para que nascesse cego? Apecrite Jesus, respondeu Jesus, ute hutos hemarten ute roigoneis autu. Nem ele pecou, nem os seus pais, os seus genitores. Alahina fanerotei taerga tuteu en autoi. Mas para que se mostrasse as obras de Deus nele. Remas dei ergadzestai. Taerga tu pempsantosme reos remera estim. Nós precisamos realizar, né, as obras daquele que me enviou. Ou é preciso que nós realizemos as obras daquele que nos enviou, que me enviou, enquanto é dia. Erketai nix, vem a noite. Roteu deis dinatai ergadzestai. Quando ninguém pode trabalhar. Rotan entoi cosmo o fossei mi tu cosmo.
enquanto, né, estou no mundo, né, enquanto eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Tauta ipon etypsen hamai kai epoiesan pelon ectus pitismatos kai epecrisen autu ton pelon epitus oftalmus kai epen autoi hipage nipsai esten colimbetran tu ziloan ho hermeneutai apestalmenos apelten kai enipsanto kai elten blepon. Então estas coisas dizendo, né, ele cuspiu, né, eptipsen ramai no chão, epoiesen e fez pelon, lama, né, do cuspe, né, e untou, né, aqui fica assim, os olhos estão lá na frente, né? Untou passou, né? Untou os olhos dele, untou a lama, né? Passou, a gente poderia dizer passou, né? Mas é porque tem a epécrisen, né? Lá dentro tem como se fosse o radical de Cristo, né? Em epécrisen, né? Ele ungiu, né, com lama, né, os olhos dele e disse a ele, né, vai, né, vai e lava-te, vai lavar, na verdade. Acho que aqui está faltando aqui está dizendo que é o imperativo aoristo. Então vai, lava-te no tanque, na piscina de Siloé. Normalmente a gente diz Siloé, mas aqui está Ziloan, que traduzido, né, hermeneutai apestalmenos, enviado, ter sido enviado. Aí ele foi embora, então, e banhou-se, lavou-se e foi, né, veio a ver, né, dá pra gente dizer assim, veio a ver, veio vendo, né, veio enxergando, né, blepon. Nesse final desse capítulo tem várias passagens do Novo Testamento, eu nem lembrava. Então, olha, na semana que vem vocês vão fazer a prova, né? A prova vai ser bem simples. Eu espero que vocês não tenham muita dificuldade, não. Mas dei uma lida, né, no 23 e no 24 e eu acho que vocês vão conseguir fazer a prova tranquilamente. Tudo bem? Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Não, né? Tá tudo bem. Então eu vou encerrar aqui a gravação.